Olá, tudo bem com você? Iniciando aqui mais uma dica de estudo comigo, né, com o professor Marlon Souza, e nós vamos falar sobre a prova didática aí do concurso da SEDUC do estado do Mato Grosso, né? Tá demorando para sair esse resultado, ainda não saiu. Enquanto eu estou gravando essa aula, não saiu o resultado aí para saber quem terá, né, a sua prova discursiva corrigida e que depois, posteriormente, quem vai para a segunda fase. Como não saiu o resultado ainda, eu queria adiantar para você o procedimento da aula didática, para você já ir, né, treinando, ensaiando aí a sua aula didática, treinando, porque, né, você vai estar aí nessa aula didática e eu quero que você seja aprovado, aprovada, ok? Então vamos lá, nessa primeira aula nós vamos falar sobre as regras do edital. Como funciona, né, o que o edital está pedindo e como funciona essa aula didática, beleza? Nós voltamos logo depois da vinheta! Eu separei os itens mais importantes do edital para a gente debater. Aqui no item 10.5 fala o seguinte: a avaliação didática poderá ser aplicada em período noturno em dias úteis, caso o período diurno e o fim de semana seja insuficiente para avaliação do número total dos candidatos convocados para essa etapa. Olha, isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? Antes, para depois não ter aquele monte de reclamação nas redes sociais, vamos lembrar que a avaliação didática poderá acontecer no meio da semana. Então, você aí que ainda trabalha no comércio, você que trabalha para uma empresa, já vai amaciando o coração do seu patrão, porque se caso a prova ocorrer durante a semana, você já sabe, né? Você já está preparado psicologicamente aí para isso, ok? Então fica de olho, eu separei esse item, eu considero muito importante para que a gente não seja surpreendido achando que a prova será no domingo, né? Às vezes pode cair aí para você no meio da semana, ok? Então vamos para o próximo item aqui, ó, no 10.10, sobre o tempo da aula. Ele fala que eu não vou ler, depois eu vou deixar isso aqui para você baixar e ler completamente, mas ele fala aqui que a aula terá duração máxima de 20 minutos. Duração máxima de 20 minutos. Ele não está dizendo exatamente a aula tem que durar 20 minutos. Você pode acabar um minuto antes ou alguns minutos antes, né, pelo que diz o edital. Mas você não pode passar de 20 minutos, ok? Então, a avaliação didática consistirá na apresentação de uma aula com duração máxima de 20 minutos, ok? Então, a aula não pode. Cuidado, se você passar desses 20 minutos, você vai perder ponto, ok? Também não vá fazer uma aula muito pequena, né, de 10 minutos, né, 15 minutos. Termine lá pelos 18, 19 minutos, aí no máximo nos 20. E também fala que você será avaliado por 3 profissionais. E 3 profissionais, né, da sua área de conhecimento. Se você é matemático, você será avaliado aí por 3 matemáticos. Se você é pedagoga ou pedagogo, você será avaliado por pedagogos. E assim, no 10.11 ele fala o seguinte: o candidato deverá escolher o tema da aula a ser ministrada, baseando-se no conteúdo programático específico do seu perfil profissional, descrito no anexo 4 deste edital. A apresentação da aula será avaliada de acordo com os seguintes critérios: plano de aula, desenvolvimento de aula e metodologia. Então você vai escolher dentro da sua área, né, dentro do conteúdo específico do seu do conteúdo programático específico do seu perfil profissional, você vai fazer uma aula em referente a isso. Você vai fazer uma aula, você é matemático, você vai lá no edital, dá uma olhada o que eles falaram do conteúdo específico para você que é de matemática, para você que é de química, física, né, e da sua área aí de formação, biologia, e verifique o que eles pediram lá no anexo 4 do edital, ok? Para você preparar sua aula, né? Você que é pedagogo da mesma forma. Então, olhe o anexo 4 para você poder preparar e já escolha o tema da sua aula, já vai preparando aí o conteúdo para sua aula, ok? Então, vamos lá. Sobre o plano de aula. Esse item 10.12, ele está falando exclusivamente do plano de aula, a parte escrita do plano de aula, que será avaliado aí, né, os objetivos, conteúdos, a metodologia, recursos didáticos, atividades, a avaliação, os referenciais, né? O que você colocou nas referências, como será o seu tipo de avaliação que você vai escrever lá
no plano de aula. Daqui a pouco nós vamos falar de plano de aula, vou explicar o plano de aula para vocês, só para a gente relembrar, né? Todo mundo é professor, então na verdade você só vai relembrar isso se você não estiver na atividade, tá? Que mais que aqui no B? No B está falando o seguinte: estabelecimento dos procedimentos da ação docente como introdução, desenvolvimento e fechamento de aula, tá? Será avaliado lá naquela parte de desenvolvimento do plano de aula como que será a introdução da sua aula, como será o desenvolvimento da sua aula e como será o fechamento, tá? Essa aqui é a parte escrita do plano de aula, tá? Ele está falando realmente da estrutura do plano de aula aqui, que nós vamos ver depois. Adequação do plano de aula ao tema disponível. Se o seu plano de aula realmente se encaixa, se tudo que você colocou aí nos objetivos, nos conteúdos, na metodologia, nos recursos, né? Tudo que você vai usar, se realmente se encaixa com o tema que você escolheu. Isso aí é um critério de avaliação. O critério de avaliação para a aula será avaliado o seguinte, né? A visão introdutória do assunto como fator motivacional. Como que você vai dar esse input aí para os seus alunos quererem assistir a sua aula, tá? Mas então a introdução é isso, é como você desperta o interesse dos seus alunos para a tua aula, como você vai despertar o desejo dos alunos para ouvir o seu assunto, para quererem participar da sua aula. A clareza da apresentação, né? Se o conteúdo não é embaçado, como assim embaçado, professor? Se está sendo de fácil explicação, se os seus alunos estão assimilando esse assunto, se você tem clareza para expor esse assunto, tá? Se você domina esse assunto, se você realmente, né, no ponto C aqui, ó, se você tem assim um domínio do assunto, se você fala isso com naturalidade, ou se você vai estar forçando aquilo, se você está buscando lembrar, se você está... Isso vai fazer com que você perca ponto. Então domine bem o assunto. Por isso eu já digo para você, já vai preparando. Se você ainda não começou, já prepare a sua aula, independente de ter publicado já, se você vai para a segunda fase ou não, mas já se mantenha preparado. O bom soldado, ele não espera com que a guerra aconteça, ele simplesmente se mantém preparado o tempo todo, e é isso que eu falo para você. Prepare a sua aula desde agora, tá? Sequência didática. Se você tem uma sequência didática, vamos lembrar da redação, se o assunto está introduzindo o outro, se o próximo assunto dentro da sua aula está introduzindo o outro, se você não está fugindo, se você não está falando de abobrinha e de repente você começa a falar de caminhão, entendeu? Duas coisas nada a ver. Ou será que os assuntos estão fazendo parte, estão dando uma sequência didática aí? Tá? Que é um outro critério de avaliação. O próximo critério de avaliação aqui, ó, da linha D, capacidade de sintetizar os pontos fundamentais, conclusão e síntese, né? Que é a parte ali que você realmente está concluindo a sua aula, que você realmente está fechando, né? E dando fazendo o fechamento final e fazendo com que a tua turma compreenda tudo, né? Dando aquele resumão final ali, a sua turma consiga compreender tudo que foi dito na aula, e se esse fechamento é muito importante. Lembrando, muito parecido aí com a redação, né? Lá na redação a gente faz aquele fechamento da redação, nós concluímos, né? Pegando as ideias principais ali da redação e expondo e explicando, colocando ali teoricamente o ponto de vista que o nosso texto apoia, né? Então no fechamento da aula, o que foi aprendido nessa aula, o que você transmitiu para os seus alunos, o que eles absorveram dessa aula, tá? Que você fundamentou. No item E, conclusão da aula no tempo previsto, tá vendo? Voltando lá no item passado que eu falei sobre o tempo de aula, tá? A conclusão da aula no tempo previsto. Se você tem 20 minutos, acabe nos 20 minutos. Por isso, eu volto a dizer para você, já prepara a sua aula e treine, ensaie a sua aula, ensaie de novo, não deixa para fazer na última semana, não deixe para fazer na última hora, não vá sem ensaiar, não vá sem treinar, por mais que você já está aí há 10 anos na sala de aula, né? Mas o clima de uma avaliação, quando você está sendo avaliado, é totalmente diferente de quando nós entramos na sala de aula para aplicar a avaliação ou para dar uma aula. Você pode
querendo ou não, se perder ali no assunto, você pode se perder no tempo. Então treine, quanto mais você treinar a sua aula, melhor você vai dominar o assunto, mais clareza você vai ter, tá? Mais sequência didática você vai ter, melhor será a sua conclusão e melhor ainda você vai conseguir concluir a sua aula no tempo previsto, ok? E não vai perder nenhum pontinho, que é o melhor. Vamos aqui para o próximo item. O item 14 fala sobre o critério para metodologia. O que será avaliado na sua metodologia? Primeiramente, né, se você usa a língua portuguesa de maneira clara, né, de maneira objetiva e dentro das regras da gramática, ok? Procedimento da ação docente adequados aos objetivos do conteúdo do plano de aula. Se os procedimentos dentro da sua metodologia estão de acordo com aquilo que você colocou lá no plano de aula, se os seus procedimentos realmente estão representando o seu plano de aula. Por isso também eu falo para você, não encha linguiça no seu plano de aula. Não coloque coisas lá para deixar seu plano de aula bonito. Coloque realmente o que você vai usar. Coloque realmente aquilo que você vai aplicar. Porque uma vez eu cometi esse erro de encher o meu plano de aula com coisas bonitas e na hora da aula eu não apliquei tudo aquilo e perdi muitos pontos nisso e fui chamado a atenção aí pela banca, tá, avaliadora. Então assim, tome muito cuidado com isso aí, ok? Capacidade de comunicação na exposição do conteúdo. Se você consegue realmente ser entendido pelo seu aluno, por aquele que está te ouvindo, ok? Então vamos lá, no item 10.5 ele fala do plano de aula, que você tem que levar o plano de aula impresso, tá? Então assim, o plano de aula ele tem que ser em 3 vias, tá? Não é uma, não é duas, não é 20, são 3 vias. E se você não levar o plano de aula, você está automaticamente reprovado no concurso, você está fora do certame. Então, lembra disso, plano de aula em 3 vias, tá? Faz seu plano de aula, imprime 3 vias para o dia da sua prova, ok? Vamos lá. 10.7. Para avaliação didática serão disponibilizados os seguintes materiais: quadro, giz branco, caneta, quadro branco e apagador, tá? E no item... Vamos ler aqui de novo que vai ser disponibilizado para você: quadro, giz branco, caneta para quadro branco e apagador. Somente isso, tá, pessoal? É somente isso mesmo, não se assuste. Esses são os seus únicos recursos didáticos. Até mesmo quando você for lá colocar os seus recursos didáticos no seu plano de aula, o que vai ter? Isso aqui, tá? Você pode até simular na sua aula, depois nós vamos falar isso, que tinha um retroprojetor, que tinha uma televisão, que tinha um rádio gravador, e isso e aquilo. Mas lá na aula em si você não vai usar, tá? Não poderão ser levados para a realização da avaliação didática pelo candidato outros materiais didáticos. Não será permitida a utilização dos seguintes materiais: vídeo, televisão, rádio gravador, retroprojetor, projetor de slides, laptop, episcópio, microscópio, computadores, aparelhos de data show, modelos anatômicos ou qualquer tipo de aparelho eletrônico com o objetivo de oferecer um tratamento isonômico a todos os candidatos, tá? Então, essa listinha aqui, depois você relê de novo, no item 10.19, o que você não pode levar. Aqui eu quero falar olhando para você. O item do edital 10.20 eu quero falar assim, face a face, olhando para você, tá bom? Porque o item 10.20 ele fala sobre a prova didática, como ela é em si, né? Eu vou ler aqui, ó, tirar um pouquinho da visão de você, eu vou ler aqui, ó, durante a realização da avaliação didática, as estratégias de aula serão simuladas e algumas poderão ser descritas para a banca. O que está dizendo isso? Aqui no item 10.20 você vai simular uma aula, algumas pessoas falam, você vai ter que criar um teatrinho e tal. Você vai imaginar como se você estivesse na sua sala de aula, com a sua turma, né, com aquela... depois eu vou falar aí no plano de aula, você já... determinar qual é a idade da sua turma, em qual período escolar que essa turma está, né? Não só o ano, mas é aula para o 2º bimestre, aula para o 3º bimestre, você já vai pensar lá no seu plano de estudo. E isso tudo você vai aplicar aí nessa aula didática. A aula didática, pessoal, a avaliação didática, não é feita, apresentada para a banca, tá? Você não se relaciona com a banca. Você vai dar uma aula, simular uma aula como se você estivesse realmente
numa sala de aula real, com alunos reais. Então você pode ali simular, você pode trocar informação com o aluno, fazer perguntas, né, para o aluno, simulando isso, como você faz, por exemplo, aqui você está dando aula de língua portuguesa, você vai falar lá, então, classe, então, turma, o que vocês entenderam sobre o sujeito determinado? Ah, então, turma, você pode usar esse, mas nunca direciona essas palavras para a banca examinadora, e sim para aqui, ó, sua classe. Vamos dizer, você é a minha banca examinadora e aqui é a minha classe, então eu vou dar aula aqui para a minha classe, ok? Não para a banca, você não pode, né, o edital já deixa bem claro, você pode até descrever algumas coisas para a banca. Então, nesse momento, você pode, se você, na sua aula, você vai usar um desses recursos didáticos que a banca proibiu de levar, aí você, nesse momento, você vai falar que naquele ponto da aula, que isso é descrever para a banca, você vai falar que naquele ponto da aula seria usado um vídeo assim, assim, do autor tal, de tantos minutos, para isso, isso, isso e aquilo, ok? E aí você volta para... Não é conversar com a banca, é só descrever, tá, pessoal? E aí você volta para a sua aula. Feito isso, acabou o vídeo, nós vamos realizar a avaliação assim, 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 assim. Ou você pode até explicar para a banca no final da sua aula ali, tá acabando, como se procederia a avaliação, como procedeu a avaliação, né? Descrever para a banca e não convidar a banca para participar da sua aula ou ficarem tentando interagir com a banca, tá? Não é. Você não interage com a banca durante a sua aula didática, ok? Bom, eu deixei disponível para download aqui todas as regras do edital sobre a prova didática, ok? Eu separei lá as regras do edital falando da prova didática e eu deixei aqui para download para você, tá? Para facilitar a sua vida. Clique no link abaixo aqui e também convido para conhecer o meu material didático em relação a técnicas de estudo, se você quer aprimorar seu conhecimento, se você quer estudar de uma maneira mais tranquila, acesse também o link aqui sobre técnicas de estudo, ok? Bom, grande abraço e a gente se vê na próxima aula!